Sim, sim, chegou o grande momento de mais uma história sobrenatural. E hoje é uma história das mais interessantes que me foi escrita pelo senhor Antônio Carlos Santos. Um abraço para ele. E esse senhor é bacana porque ele vem a ser avô de uma pessoa que eu conheci. Conheci pessoalmente também um radialista, Francisco Carlos. Queria mandar um abraço para o Chico Carlos, e para o avô dele, seu Antônio Carlos. Um abraço para ele. E diz aqui na introdução o senhor Antônio Carlos Santos: querido Paulinho Boa Pessoa, eu tenho um neto que é radialista e te conhece, mas hoje eu estou escrevendo, influenciado que eu fui, por uma espanhola maravilhosa que contou algumas histórias aí no teu canal, e eu acompanhei para e passo. Eu quero mandar um abração para dona Glicéria Antunes. Eu até mantive um contato com ela e ela me incentivou também a contar a minha história. Então hoje eu quero contar para você a impressionante história que eu vivi. Muito bem, senhor Antônio Carlos, nós vamos contar então a sua história. Porém, antes de eu começar, eu queria pedir às pessoas que se tornassem membro aqui do canal. Será para nós muito importante. Seja membro do canal do Paulinho Boa Pessoa, seja bem-vinda. Isso vai fazer uma grande diferença. A outra maneira de fazer esse canal crescer e prosperar é você se tornar inscrito aqui no canal. Eu sei que às vezes a pessoa fala: mas Paulinho, eu já me inscrevi. De que forma agora eu posso te ajudar? Você pode me ajudar exatamente pedindo a um ente querido, um amigo, para que também se inscreva no canal do Paulinho. Isso fortalece o nosso canal junto ao YouTube. E há uma coisa ainda fundamental que eu preciso falar, que é a respeito de ouvir as histórias sem nenhum tipo de propaganda. Se torne YouTube Premium. Pronto. Aí você ouve todas as histórias sem nenhum tipo de interrupção comercial. Mas faça isso, você tem que ser YouTube Premium através do nosso canal, entendeu? Então abaixo do vídeo, todas as informações, todas as instruções, seja YouTube Premium através do canal do Paulinho Boa Pessoa. Ok? Isso posto, chegou a hora de conhecermos a história fantástica desse querido amigo, Antônio Carlos Santos. Seu Antônio, tudo preparado, seu Antônio. Estou pronto para contar a sua história a partir de agora. Prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar. A história sobrenatural de seu Antônio aqui no canal acabou de começar. Mistérios da Meia-Noite. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, sou eu, Antônio Carlos Santos. Hoje eu quero contar a história do senhor Teófilo. O senhor Teófilo era muito querido onde ele morava, tanto que ele era conhecido como Inhô Teófilo. Era um homem forte de um lugar chamado Clementina. Ô, cidade linda! Vale até fazer uma propaganda, Paulinho, porque tem muita gente que fala assim: mas onde fica a cidade de Clementina? Fica no interior de São Paulo, é um lugar muito bonito, às margens do rio Aguapeí, ou Aguapei, né? É muito lugar, um lugar muito privilegiado pela natureza, ali às margens do rio. Morava o senhor Teófilo
o nosso senhor Teófilo, num sítio pequenininho que ele tinha herdado do pai dele. O senhor Teófilo era um homem simples, trabalhador, e ele vivia sozinho depois que a mulher dele faleceu. E ele já estava mais ou menos com 70 e poucos anos quando desses fatos que ficaram marcados para sempre. Mas ele estava muito forte ainda, cheio de energia, com 70 e poucos anos, ainda cuidava da roça, dos animais todos do sítio, e ele criava ali um monte de animal, e dentre esses animais, cabrito, cabra, porcos, galinha, uma vaquinha. Nossa, o homem era extremamente trabalhador, um homem realmente despojado, sabe? Daquele homem disposto, tinha sua rotina certinha. Acordava às 5 horas da manhã, tirava o leite da vaca, cuidava das galinhas, cuidava de todos os demais animais, trabalhava na roça até meio-dia, almoçava, aí cochilava um pouquinho, de tardezinha gostava de pescar, porque ali dava muito peixe na beira daquele rio, e assim era a vida dele. E depois ficava sentado na varanda, tomando um cafezinho, apreciando o movimento da tarde. O movimento que eu falo é o movimento da passarada, sabe? Daquele bando de passarinho que voava por uma árvore para outra, acompanhava a vida nos ninhos. Assim era a rotina do senhor Teófilo. Ele era muito conhecido porque ele tinha o dom da vidência, esse homem, Paulinho. Ele tinha o dom da vidência. Ele não era um homem que gostava de fazer propaganda dele próprio, não. E nem que outras pessoas fizessem. Então, eu, como era muito amigo dele, eu já sabia o sistema dele ser, o jeito dele. Eu não ficava também propagando as coisas que ele fazia. Mas ele era um homem forte, forte demais. Ele tinha uma oração, essa é muito importante porque eu quero ensinar hoje quem estiver aqui ouvindo. Ele tinha uma oração muito forte para amansar não apenas os bichos, mas amansar gente também. Eu estou falando de bicho bravo e estou falando de gente brava. Dizia o pessoal que já viu o senhor Teófilo. Na verdade, se você me permite, podemos chamar de senhor Teófilo. O pessoal dizia que já tinha visto o senhor Teófilo cruzar com onça. E ele fazer essa oração dele e não ser atacado, passar assim, lado a lado com a onça. E a onça nem olhar para o lado dele. A oração que ele usava para amansar os bichos e usar a gente era a oração de Santo Amanso, muito forte. E eu quero, até o final dessa história, pedir que você, Paulinho, faça com muito carinho, como você faz tudo aí no teu canal, que você recite essa oração para que muita gente possa gravar e leve consigo essa oração. Então, faça uma cópia e coloque num patuá e leve consigo. Aí o dia que essa pessoa cruzar com um bicho bravo, um boi, um ganso. Tem gente, quando eu falo assim, ganso, a pessoa se assusta, fala, ganso? Sim, o ganso, ele chega a ser tão bravio quanto um cachorro bravo. É só fazer essa oração, que é curtinha, para que o bicho bravo se amanse e não lhe ataque. E é impressionante, porque funciona a oração. Até mesmo contra pessoas bravas. Tem muita mulher que está ouvindo esse canal e que tem um marido bravo, Paulinho. Funciona que é uma beleza. Eu vou dizer, funcionou até com uma filha minha. Já eu conto direitinho nos detalhes tudo isso. Até porque foi o próprio senhor Teófilo que me ensinou a como fazer essa oração. Então ouçam até o final aqui da história, vocês irão aprender. Mas voltando a falar do senhor Teófilo, ele não chamava a fama para si,
mas a fama lhe era dada por quem assistia o que lhe acontecia, e todo mundo dizia numa voz só: esse homem é forte. Não que ele fizesse assim trabalhos espirituais, não, ele não era assim, mas ele sonhava, sabe? Sonhava com coisas que depois aconteciam. Eram sonhos que realmente eram capazes de prever o que pudesse acontecer. Ele sonhava que ia chover, chovia. Ele sonhava que alguém ia ficar doente. Ele chegava a avisar a pessoa. Falou: olha, toma cuidado, procure o doutor, vai à cidade, procure o médico, porque você vai ter um problema com a saúde. A pessoa podia se preparar. Ou corria para o farmacêutico, que naquela época funcionava como médico, ou ia até o doutor mesmo, porque se ele dissesse, batata, acontecia. Então o pessoal respeitava o Nhô Teófilo por tudo isso e muito mais. Até que um dia, e eu não vou esquecer disso nunca, eu ia sempre à casa do Nhô Teófilo para a gente conversar. Eu adorava prosear mais ele. Ia lá e cheguei naquele dia na casa dele, ele estava inquieto. Eu percebi que Nhô Teófilo estava andando de um canto para o outro, que nem cachorro que sente a tempestade chegar. Eu, ali fazendo a visita, estranhei. Teve uma hora que eu quis tirar aquilo a limpo. Ô Nhô Teófilo, o que o senhor tem hoje? O senhor está parecendo que viu assombração, homem? O que foi? Pior, disse ele. Pior, o seu Antônio, que foi quase isso, seu Antônio. E aí ele coçou assim a cabeça e continuou me explicando. Sabe o que é, seu Antônio? Eu gosto de conversar com o senhor é um homem sério, e eu vou lhe contar o que aconteceu. Eu tive um sonho muito esquisito essa noite, seu Antônio. Eu sonhei que eu estava aqui na varanda, nesse arpendre aqui de casa, tomando café, como eu gosto de fazer, e de repente, do nada, seu Antônio, chegou um homem de preto. O homem chegou, inclusive, ele está todo vestido de preto, a bota preta, o chapéu preto. E ele chegou montado num cavalo preto também. Parou bem ali onde eu estou mostrando para o senhor, na frente das roseiras, ali onde fica a porteira. Ele parou. Aí ele apontou assim para o portão e anunciou de lá, que até deu um grito assim que eu escutei direitinho no sono. Ô Teófilo, se prepare, porque eu vim te buscar. Não tenho 2 cavalos não, é só esse. Monta cá na minha garupa que eu vou te levar. Ele falou assim e falou sério, olhando nos meus olhos. Essa hora, eu tô voltando aqui, Paulinho e Antônio Carlos. Essa hora eu dei até uma risadinha para descontrair, porque eu comecei a ficar meio assustado com tudo que estava falando, sabe, Nhô Teófilo? Nhô Teófilo, é sonho. O senhor tá impressionado à toa. É sonho. O que vale mesmo é a realidade, né, Nhô Teófilo? O que vale é a vida real. Não, ele me corrigiu. Não, senhor Antônio. Não foi só um sonho, não. Foi um sonho, sim, mas um sonho de alerta, sabe? Um sonho real, diferente. E tão diferente que parecia real demais. O senhor tem ideia, eu cheguei a sentir o cheiro do cavalo do homem. Ouvi o barulho da sela. Vi bem o rosto dele, o rosto do homem. E sabe o que mais me assombrou, senhor Antônio? Não, Nhô Teófilo, o que foi que mais te assombrou? É que eu não fiquei com medo, não. Não tive medo, não.
Parecia que eu já estava até preparado, sabe? Esperando aquele homem chegar. Nessa hora, eu fiquei assim meio sem jeito, dei mais um gole no café gostoso que ele fazia, porque eu não gosto de café muito doce. Eu gosto daquele jeito que ele fazia. Ele já sabia do meu jeito de tomar café. Era adoçado com rapadura, mas não muita rapadura, um pouquinho, que dava aquele gosto certinho. Dei mais uma golada no café e aí eu que já conhecia Nhô Teófilo há anos, eu sabia que quando aquele homem sonhava com alguma coisa, geralmente acontecia, e eu fiquei curioso para saber o que mais tinha acontecido naquele sonho. E eu perguntei para ele: e o que mais que aconteceu, Nhô Teófilo, nesse sonho com o homem montado a cavalo? Seu Antônio, aí, como eu não tive medo, eu me levantei, estava aqui na varanda, como eu estou agora. Me levantei, botei a xícara do café na mesa da sala e não tive dúvida. Fui mais ele. Cheguei lá, o cavalo dele era um cavalo só. E ele mandou que eu sentasse na garupa que já estava preparada. Aí ele me deu ainda a mão de apoio para eu subir. Eu subi, assim que eu sentei na garupa, ele partiu com o cavalo rumo à colina e subiu aquela colina, mas o cavalo foi galopando numa velocidade incrível, parecia até um automóvel. E quando nós chegamos lá em Riba, na colina, eu de lá eu via meu sítio inteirinhozinho. Eu via a casa, inclusive, seu Antônio, eu de lá vi o senhor. A mim, eu estava no sonho. Eu vou explicar para o senhor entender. Eu do alto da colina, eu vi quando o senhor, com o padre Antônio, chegou na casa, viu o senhor chegando aqui para me visitar. Mas só que eu via tudo lá de cima, lá de Riba, do alto da colina. E eu não podia voltar para cá de jeito nenhum. Eu tinha aquela vontade de avisar o senhor, que eu queria, né? Eu queria avisar: compadre Antônio, eu tô aqui, mas esse homem no alto da colina, mas eu não podia avisar mais. Eu não podia voltar. Eu tinha vontade de vir lhe receber, de lhe servir um café, mas quem falou que eu era capaz de conseguir isso, seu Antônio? Sabe, seu Antônio, era como se eu tivesse que ir embora. Eu fiquei impressionado com esse sonho, seu Antônio. Nhô Teófilo, apesar de o senhor sabe, eu não acreditar muito nessa coisa de sonho, mas é um sonho bem real mesmo, né? O senhor passou por todos esses detalhes aí, né? E na verdade, Paulinho Boa Pessoa, eu fiquei impressionado com o sonho. Foi, sabe, um daqueles sonhos bem diferentes que o Nhô Teófilo havia tido. E aí, a partir desse dia, eu comecei a perceber que o Nhô Teófilo começou a mudar o comportamento dele depois do sonho. Ele começou a ajeitar as coisas da casa, a colocar a papelada dele em ordem, me pediu ajuda para que a gente fosse até a cidade de Clementina, onde tinha o cartório, e eu o acompanhei, fui até o cartório, ele separando as coisas. Ele disse que, como ele não tinha filho, ele ia deixar tudo para os sobrinhos. Dizia que queria deixar tudo arrumadinho, tudo no jeito. E ele passou a semana inteirinhazinha assim, sabe? Indo na cidade, eu acompanhando mais ele.
como eu morava ali pertinho, vizinho, eu pegava a minha charrete com a minha égua, a gente ia e voltava até a cidade. E ele continuou trabalhando normal, saúde boa, 70 e poucos anos, mas um homem forte, bem de saúde, mas sempre com aquele ar de quem estava se despedindo, preparando tudo. Quando foi no domingo, eu fui à igreja, ele foi mais eu, confessou com o padre, tomou a comunhão, fez questão de tomar a hóstia, coisa que ele não fazia há anos. Inclusive se confessou com o padre. E eu fiquei admirado daquilo tudo que está acontecendo. Quando foi na segunda-feira, eu fui visitar de novo em Nhô Teófilo. E quando eu cheguei, encontrei Nhô Teófilo ali sentado na cadeira, tomando cafezinho do jeito que ele fazia sempre. Mas tinha alguma coisa estranha no ar. O sítio dele estava mais aquietado, a bicharada mais aquietada, nem os passarinhos cantavam. Então eu cheguei, saudei em Nhô Teófilo. Boa tarde, Nhô Teófilo. Ele me respondeu: boa tarde, compadre Antônio. Senta aí, toma um café mais eu. Ficamos conversando ali sobre coisas do dia a dia, mas de repente eu notei que Nhô Teófilo estava olhando muito pro portão, como se estivesse realmente à espera de alguém. Eu até perguntei para ele: Nhô Teófilo, o senhor está aguardando visita, está esperando alguém? Eu perguntei para ele. E ele me respondeu: senhor Antônio, estou sim. Sem tirar os olhos do portão. O portão que eu digo já era a porteira mesmo. E eu acho, senhor Antônio, que minha visita não vai demorar muito, não. Foi quando nós escutamos o barulho. Casco de cavalo que vinha na estrada de terra. Exatamente esse som. Cavalo se aproximando ali da gente. Toque, 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 toque. Aquele barulho ritmado, como se o cavalo tivesse vindo de muito longe. De repente eu olhei assim pro portão e não vi nada, só escutava o barulho, toque, toque, toque do casco de cavalo. Mas o Nhô Teófilo, ele se levantou devagar, como se estivesse vendo alguma coisa, e exclamou para mim, me dando a notícia: senhor Antônio, o homem tá aí. Ele chegou. O Nhô Teófilo disse assim com a voz calma, sabe? Tranquila, sem medo. Eu perguntei para ele: mas Nhô Teófilo, quem chegou? Eu não tô vendo ninguém. E ele respondeu: o homem do sonho. Ele tá ali, montado no cavalo preto, esperando por mim. Eu olhei de novo e não vi nada. Só vi a estrada vazia, o vento balançando as folhas das árvores, mas o barulho do casco do cavalo eu tinha escutado até ali, só que agora estava parado. Eu senti que estava bem próximo. Foi essa hora que eu escutei quando o cavalo faz aquele barulho assim com as ventas e com a boca. Levei até um susto. Nessa hora, Nhô Teófilo botou a xícara de café sobre a mesa da sala, exatamente como ele havia feito no sonho, e eu ali. Foi quando ele se dirigiu a mim e falou: ô compadre Antônio, você vai cuidar dos bichos aqui de casa para mim até meus sobrinhos chegarem por aqui. Eles vão herdar, já deixei tudo certinho com o Nestor lá do cartório, mas eles moram lá no Goiás, até chegar aqui vão demorar um pouco. O senhor faz esse favor para mim? E eu respondi para ele: claro, Nhô Teófilo, claro que eu faço.
Obrigado, compadre Antônio. Eu sabia que eu podia contar com o senhor. O senhor sempre foi uma boa pessoa e um homem no qual eu sempre pude confiar. E então foi que aconteceu uma coisa que eu nunca consegui, na verdade, explicar. O senhor Teófilo começou a caminhar em direção à porteira. Mas conforme ele ia andando, parecia já prosear com alguém de quem eu não escutava a voz. Mas eu escutei conforme o senhor Teófilo falava. Já sei, é para eu montar na garupa. Pode deixar, eu vou fazer isso. E de repente, eu de onde estava, vi aquele esforço dele para montar exatamente na garupa daquele cavalo. E quando ele o fez, eu escutei novamente o barulho dos cascos do cavalo. Que foi ficando mais forte, mais real, e foi aí que aquele cavalo começou a galopar. Eu só escutava o barulho do cavalo. E fui olhando assim pro senhor Teófilo. Ele acenou para mim, me deu um tchau, me deu um adeus e foi-se embora. E aquele cavalo galopando, e ele na altura de quem tivesse realmente montado num alazão. Ainda parece que exclamou de longe: obrigado por tudo, seu Antônio. E eu fiquei impressionado porque ele desapareceu. Ele sumiu assim no ar, em direção à colina, montado naquele cavalo, como se nunca tivesse existido. O barulho do casco do cavalo também foi sumindo assim na distância, foi desaparecendo, foi sumindo na distância, e aí voltou aquele silêncio estranho. Eu, ali parado sem entender nada, eu corri até o portão, olhei para tudo que é lado, mas não vi mais nada. Nenhum cavalo, nenhum homem de preto, nenhuma pegada na terra, porque eu fui ver se tinha rastro. Voltei correndo pro alpendre, pra varanda, e foi aí que eu vi. Senhor Teófilo estava lá, sentado na cadeira, na mesma cadeira dele, com a xícara na mão. A xícara do café na mão, mas ele não se movia mais, não respirava mais. No que eu corri, que eu tomei assim o pulso dele na minha mão, eu já não senti mais o pulsar. Meu Deus do céu, meu amigo querido tinha morrido ali mesmo e tomando café, olhando para o portão. Eu corri avisando o pessoal da vizinhança. Até o doutor da cidade de Clementina veio atender lá no sítio, mas quando ele chegou foi apenas para constatar que senhor Teófilo estava morto. E de acordo com a explicação médica, ele teve uma parada do coração. Eu fiquei impressionado com tudo isso. Obviamente que aquela história eu não tive coragem de contá-la para o doutor, afinal de contas, quem é que ia acreditar em mim? O corpo foi velado na cidade de Clementina. O povo comentava como é que o senhor Teófilo estava com uma cara de paz, uma cara de sossego naquele caixão. Olha a impressão que dá, comentava o pessoal. A impressão que dá, seu Antônio, que ele morreu feliz, né? Ele está em paz. E eu pensava e no fundo eu já sabia.
ele está assim em paz porque ele viu a própria morte no sonho antes e ele se preparou para morrer. Se confessou, foi à missa, tomou a hóstia. Olha, Paulinho, boa pessoa e aqueles que acompanham o seu canal. Dizem que tem gente que nasce com esse dom, sabe? De ver as coisas acontecerem antes delas acontecerem. E às vezes tem gente que vê a própria morte chegando. E diz que não é para ter medo, não. Se bem que eu não me ligo muito dessas coisas. Eu espero que a morte me surpreenda. Vai ser melhor assim. E só um aviso que eu gosto de fazer quando eu conto essa história, que é para a gente se preparar, para a gente se despedir direito. Nhô Teófilo morreu em paz porque tinha aceitado que ia lhe acontecer. Ele viu a morte dele no sonho e não lutou contra ela. Não blasfemou contra ela. Simplesmente a aceitou. Só se preparou e esperou. E sabe o que é mais curioso, seu Paulinho? Foi depois que o Nhô Teófilo morreu, eu também continuei a escutar aquele barulho de casco de cavalo. Normalmente eu escuto isso em noite de sexta-feira. Só que eu escuto enquanto estou ainda deitado na cama. Só que o cavalo não para, graças a Deus. O cavalo passa por mim e vai embora, e é sempre no mesmo horário. Sei lá se é o Homem de Preto, eu nunca saí para ver e nem quero. Mas eu acho que é o Homem de Preto fazendo a sua ronda. Só que agora ele não para mais, passa direto, né? Ainda bem. Eu acho que ele já fez o trabalho que ele tinha que fazer. Bem, mas muita coisa eu aprendi com esse meu compadre Teófilo. E foi ele que me ensinou a oração de Santo Amâncio. Só que um detalhe que eu quero avisar para quem está te ouvindo. Ela não é uma oração de brincadeira e nem deve ser usada em vão. Mas eu queria que as pessoas levassem a sério. Alguém que for recorrer a essa oração, lembre-se de usá-la sempre que se sentir ameaçado, só nessa condição. Quando você se sentir ameaçado, ameaçada. E não só por um bicho, por um animal, mas inclusive por gente. Essa oração é tão poderosa que eu ensinei para uma filha minha de nome Nilza. O marido dela era muito bravo e ele principalmente ficava agressivo quando bebia. E ela faz essa oração, sabe? Ela fez essa oração do jeitinho que o Nhô Teófilo me ensinou, eu ensinei para ela. E esse genro meu nunca mais agrediu essa minha filha, nem com palavras. Mas repito, não use essa oração em vão, mas sempre que você se sentir ameaçado. A gente pode falar a oração de Santo Amâncio, a oração de Santo Amâncio. Diz assim a oração, que eu quero que você faça, Paulinho. Meu glorioso Santo Amâncio, amansador de touro bravo no campo, acorrentado de leão furioso, amansador da serpente do amor, aonde ele estiver e de mim se lembrar adiante, que seja manso e brando como o Cordeiro de Cristo.
e peço pelos meus 5 sentidos embaixo do meu pé esquerdo. Eu prendo ele embaixo do meu pé direito. Eu quebro todas as forças dele com a força de Deus e a de Santo Amanso. Deus em cruz, Deus em cruz. Ele há de ficar tão manso e tão brando para mim como nasceram os apóstolos para Jesus. Aí você diz o nome do animal que você quer amansar ou o nome da pessoa que você quer amansar e te ameaça. Como é que ele me ensinou a fazer essa oração? Isso é importante, essa dica é importante. Quando você chegar nessa parte que você ora assim: com a força de Deus e Santo Amanso, Deus em cruz, você faz a cruz com a mão. Então você vai fazer 2 cruzes com a mão. Nessa parte, com a força de Deus e Santo Amanso, Deus em cruz, você faz uma cruz. Aí você fala Deus em cruz de novo e faz outra cruz. E aí você completa: ele há de ficar tão manso e tão brando para mim como nasceram os apóstolos para Jesus. Diga o nome dele, se for gente, e do bicho. Se for um boi, você diga boi. Uma onça, você diz onça. Se for escorpião, um escorpião. Qualquer bicho, uma aranha, o que for. Mantenha a fé, acredite na força da oração para que o animal se acalme. Pronuncie com calma, diga oração com calma e respeito, focando no pedido. Use o nome do animal. Se souber o nome do boi, pode substituí-lo na oração. Ou então você diz apenas boi. E se for gente, também diga o nome da pessoa. Essa oração é muito forte. Aprendi com esse senhor, o Nhô Teófilo. Ele me chamava de compadre, embora eu não tivesse batizado nenhum filho dele, porque ele não teve, e nem ele tivesse batizado nenhum filho meu. Mas era um respeito. O compadre era respeito entre nós. Mas a história dele é muito interessante. E eu gostaria que vocês comentassem a respeito. Qualquer dúvida sobre a oração, vocês coloquem nos comentários, que eu esclareço para o Paulinho Boa Pessoa esclarecer vocês também. Vou aguardar os comentários.